Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre a gestão do trabalho em enfermagem. Como é que acontece essa gestão? Vamos lá? O técnico em enfermagem é preparado para atuar com competências técnico-científicas nas várias áreas de abrangência, de atenção à saúde individual e coletiva. O exercício da profissão estará alicerçado numa visão global, desde a promoção à saúde, prevenção de agravos, recuperação de saúde e gestão dos serviços, de forma humanizada, garantindo a atenção integral à saúde do cidadão. O técnico de enfermagem é o profissional que vai atuar na área da saúde com estas competências: desenvolver uma equipe, atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos ao indivíduo nas diferentes faixas etárias, à família, a grupos e à comunidade. Desenvolver em equipe as atividades de recuperação, reabilitação da saúde de pacientes, clientes graves de qualquer faixa etária, que estejam em estado crítico e que exigem cuidados de enfermagem que envolvam ambientes e procedimentos de maior complexidade e suporte tecnológico. Por isso que é tão importante quando nós estamos fazendo um atendimento. Se tem um acompanhante, está orientando para que, se for necessário que esse procedimento seja realizado no ambiente, da sua casa domiciliar, o acompanhante saiba como proceder no ambiente domiciliar. Desempenhar ações de gestão, planejamento e administração, com vistas à eficiência e eficácia de processo do trabalho de enfermagem. Deverá oferecer uma prestação de serviços de forma dinâmica, atual e contextualizada, para com as transformações esperadas no exercício dessa profissão, sempre de forma ética, crítica e relevando o caráter social da enfermagem. O cuidar é o eixo central de todas as atividades desenvolvidas pelo profissional de enfermagem. O desempenho dessas atividades profissionais exige competência técnicas, competências organizacionais ou metódicas, competências comunicativas e competências sociopolíticas, que em conjunto vão contribuir com a qualidade do serviço de saúde. Hoje, a qualidade em saúde inclui a humanização da assistência, o respeito à autonomia do paciente, cliente, bem como seus direitos de consumidor, a satisfação das necessidades e expectativas individuais deles, a tecnologia em seu sentido global e a valorização da autonomia das pessoas na gestão da questão da sua saúde. O que é isso? A pessoa tem que ter autonomia, ela tem que ter escolha. Por isso que nós orientamos o que vamos fazer e ela tem o direito de escolher se ela vai fazer ou se ela não vai fazer e compreender o que está acontecendo com ela. Porque hoje as pessoas têm conhecimento e têm seus direitos e eles devem ser respeitados. Competências. Quais são as competências do técnico? Desenvolver em equipe ações de saúde e prevenção de agravos visando a melhoria da qualidade de vida da população. Realizar ações de observação, coleta de dados e registros das informações pertinentes aos cuidados de enfermagem, interagindo com a equipe, com o usuário e com seus familiares. Realizar procedimentos e técnicas de enfermagem e relacioná-los às suas finalidades, seus efeitos e seus riscos. Quando falta um equipamento ou quando não temos tudo que é necessário para um procedimento, como agir, o que fazer. Reconhecer situações de urgência e emergência e realizar prontamente ações que busquem a preservação da vida. Organizar o próprio trabalho, considerando a natureza, as finalidades, os resultados e os riscos das suas ações. Atuar em equipe, saber trabalhar em conjunto, no desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação das unidades de saúde, sabendo que apesar de ser uma equipe, pessoas são diferentes, conceitos são diferentes, porém a técnica é a mesma para todos. Cabe ao técnico identificar a estrutura e a organização do sistema de saúde vigente
identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. Realizar trabalho em equipe correlacionado conhecimento de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar na área. Interdisciplinaridade. Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho. Avaliar riscos ao executar procedimentos técnicos. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta profissional de saúde. Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. Operar equipamentos próprios do campo de atuação. Registrar ocorrências de serviços prestados de acordo com a exigência do campo de atuação. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros profissionais sobre o serviço que tenham sido prestados. Orientar clientes ou pacientes a assumirem com autonomia a própria saúde. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. Utilizar recursos e ferramentas de informática específicas da área. Realizar primeiros socorros sem situações de emergência. Então, você precisa realizar primeiros socorros em situações de emergências, claro. Mas o que eu estou falando de sem situação de emergência, para o que a senhora quis dizer com isso? É que você, apesar de não estar trabalhando na emergência, você precisa saber os primeiros socorros. Por quê? Porque uma situação de emergência, ela pode vir em qualquer momento. Como assim, professora? Você pode estar na clínica médica e ter uma situação de emergência. Você pode estar numa UPA, que é claro, tem emergência lá, então você já está preparado, sim. Então eu escolhi trabalhar no posto de saúde, lá não pode ter situação de emergência. O que é isso? Realizar primeiro socorro mesmo sem a predisposição a situações de emergência, como uma UPA, como um hospital geral. Mas ter a noção e saber o que fazer para socorrer um indivíduo. Porque situações de emergências, ela acontece independente do local aonde você está trabalhando. Até se você quiser ser enfermeiro do trabalho e ir trabalhar no polo. Situações de emergência vão acontecer lá. E o que você deve fazer? Áreas de atuação do profissional. O profissional técnico em enfermagem poderá atuar na assistência primária, secundária e terciária, sob a supervisão do enfermeiro, nas seguintes atividades: do apoio ao diagnóstico, preparação e acompanhamento de exames, na proteção e prevenção, promoção da biossegurança nas ações de enfermagem e assistência em saúde coletiva. Na recuperação e reabilitação, assistência a clientes, pacientes em tratamento cirúrgico, assistência em saúde mental, assistência em situações de urgência e emergência, assistência à criança, ao adolescente, à mulher, assistência a paciente em estado grave. Na gestão em saúde, organização do processo do trabalho de saúde e enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, muito técnico, auxilia o coordenador para essa parte burocrática da assistência. E temos as teorias da administração do processo de enfermagem. O que é administrar? É um processo de planejamento, organização, liderança e controle do trabalho dos membros da organização e do emprego de todos os outros recursos organizacionais, para assim atingir os objetivos estabelecidos. Refere ao cuidar indireto e que este modo de cuidar é fundamental para o processo de atenção à saúde, pois é mediante as práticas administrativas que o enfermeiro viabiliza o cuidado de qualidade. Então, nós temos várias teorias. Temos a teoria científica, que era de Taylor, era ênfase nas tarefas. Tudo era base só da tarefa, do que se tem para fazer. A teoria clássica de Fallon, ênfase na estrutura, como deve ser estruturado um ambiente de trabalho.
A teoria das relações humanas, ênfase nas pessoas. A teoria burocrática, tudo na burocracia. A teoria comportamentalista, que era no comportamento. A teoria dos sistemas e a teoria contingencial. Não se preocupe que depois vamos ver um pouquinho de cada uma aí, tá? Próximas aulas, para a gente entender. A senhora quer que grave isso? Não. É só para vocês entenderem a evolução do que se entendeu e do que se compreendeu sobre administração hospitalar. Sobre a administração também em qualquer área. O que se evoluiu em termos de empresa? Quem aí já trabalhou no polo sabe que antigamente eram funcionários, era o vulgo peão. Hoje nós sabemos que é todo mundo chamado de colaborador. Por quê? Por que essa evolução? Porque o que se compreendeu sobre trabalho em equipe e sobre, para quem já trabalha aí, sobre administração e reuniões? O que se entendeu para um êxito e um bom funcionamento de uma equipe de trabalho? Os princípios da administração científica, segundo o Taylor, são 4. Princípio do planejamento, princípio da preparação dos trabalhadores, princípio do controle e princípio da execução. Quais são essas características? As tarefas, a estrutura organizacional, as relações humanas, a tecnologia, o ambiente, o enfoque mecanicista, a administração como ciência e divisão e especialização do operário. Quais são os aspectos positivos? Incentivos aos salários elevados, tarefa de acordo às aptidões, objetivos, interesses. E o que é negativo? É uma visão mecânica da pessoa, desconsideração do reconhecimento do trabalho, os incentivos morais. Entendeu? O que é a criatividade daquele trabalhador. Contribuição, melhora a produtividade, se divide o trabalho, análise de como o tempo de execução das tarefas, a qualidade dos profissionais, elaboração e adoção de manuais, que nós temos até hoje, os manuais e protocolos de cada unidade, que muita gente começa a trabalhar e não sabe qual é o protocolo de cada unidade, e nem o POP. Para o que é POP, vamos ver o que é POP. Funções básicas da empresa, funções técnicas, funções que fala a teoria clássica. É das funções, tem as funções técnicas, a produção, a função comercial, a compra e venda, a função financeira, a função de segurança, a função contábil e a função administrativa. Funções universais da administração: previsão, organização, comando, coordenação, controle. Princípios gerais de divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação e interesses, individuais ou gerais. Positivo, comando único. Negativo, modelo mecanicista da organização. Incapacidade da organização em se adaptar a mudanças no seu meio. Porque quando você tem coisas muito pré-estabelecidas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Geralmente, quem trabalha em emergência, existe uma escala de quem vai ficar na sala vermelha. Mas essa escala, ela precisa também ter uma rotatividade. Por quê? O que acontece? Tem pessoas que estão escaladas para a sala vermelha, só que aquela pessoa teve um problema ou aconteceu algo e ela não pode ali naquela hora, naquele momento, tá dando aquela assistência. Outro não vai, porque não é o dia dele. Então, saúde não pode ser uma coisa, essa divisão de trabalho dessa forma. Você é técnico de enfermagem, então você tem que fazer a técnica independente do local onde você está. Dentro do hospital onde você está trabalhando. Então, se você está num setor, você pode muito bem ser mudado para outro setor de acordo com a necessidade do hospital. E isso tem que estar muito bem pré-estabelecido. Contribuição, que é a ação da hierarquia e a divisão. Crítica, hierarquia rígida. Não contemplação das relações empáticas, rotina das atividades e avaliação das atividades.
Teorias da relação humana. Princípios. A relação humana são a variável fundamental. A principal motivação do indivíduo é estar junto e ser reconhecido pelos outros. O comportamento do indivíduo no trabalho é determinado pelo grupo a que pertence. O grupo a que o indivíduo pertence tem uma natureza informal. O que é positivo? O apoio, o reconhecimento, a segurança. O trabalhador é chamado para a tomada de decisão. E o que é negativo? Diminuição da atenção dada ao consumidor e à empresa. Possíveis conflitos entre grupos. O mais positivos nós temos a visão holística. O trabalhador tem um maior rendimento de se sentir o alvo das atenções. Efeito Hawthorne. Preocupação com o grupo onde está inserido o trabalhador. Contribuição. Enquadra-se na prática da enfermagem. Por quê? Com o aparecimento dessa teoria, a administração passou a tratar de temas relativos à motivação humana, à liderança, à comunicação, à dinâmica. De acordo com a teoria das relações humanas, o trabalhador tem que ser visto como um todo, na perspectiva holística. Isto vai de encontro com a enfermagem, que tem como principal foco o ser humano, enquanto o ser biopsicossocial e espiritual. A enfermagem trabalha com o indivíduo vendo holisticamente. A teoria burocrática de Max Weber compreende a organização do indivíduo no contexto das sociedades industriais. Falhas nas teorias clássicas e da relação humana. Desenvolvimento empresarial, aumento do número de trabalhadores, foco na estrutura, regras racionais, descrever variáveis, descrever comportamento dos membros. Para você entender, quando chegou o tipo da produção automática com Henry Ford. Cada um faz uma parte, mas nós, da equipe de enfermagem, trabalhamos com o todo, com o paciente. Cada um no seu plantão. E ele é um indivíduo único, não é um carro, não é uma máquina. Máxima eficiência, racionalidade, adequação dos meios para atingir os fins, ajuste do meio de acordo com o resultado, organização minuciosa, normas impessoais e hierárquicas, controle exaustivo das atividades. A burocracia, fundamentos na divisão do trabalho, hierarquia da autoridade, regulamentação, comunicação informalizadas, impessoalidade e competência profissional. Aspectos positivos: impessoalidade na distribuição das tarefas, racionalidade. Objetivos: rapidez na execução das tarefas e procedimentos, redução de conflitos entre profissionais. Sob uma perspectiva positiva, existe uma impessoalidade na distribuição das tarefas. Ao mesmo tempo, a racionalidade existente faz com que os objetivos sejam alcançados e permite uma maior rapidez na execução das tarefas. O visar aqui é o lucro. E olha a teoria burocrática. Valorização extrema das normas e regras, registro, cuidado, resistência à inovação, atitude mecanicista que às vezes a gente tem. Trabalha tanto, faz tanta coisa, às vezes vamos fazer a mesma coisa, e não usamos a criticidade, desmotivação e insatisfação da equipe de trabalho. Do ponto de vista negativo, existe uma extrema valorização das normas e regras. Como consequência, a capacidade de inovar diminui, ao assimilarem de forma mecanicista tarefas. De igual modo, essa forma de administrar pode provocar desmotivação e insatisfação da equipe. Muito comum. Para uma maior eficácia e eficiência na prática de enfermagem, torna-se necessária a integração de novos conhecimentos e habilidades, direcionados para uma prática administrativa mais aberta, mais flexível e participativa. A teoria comportamental. O que é a teoria comportamental? É a oposição ferrenha e definitiva da teoria da relação humana, ênfase nas pessoas. Tem relação à teoria clássica. Representa um desdobramento da teoria das relações humanas, a qual faz críticas severas, reformulando seus conceitos
e rejeitando as suas concepções ingênuas e românticas. Crítica à teoria clássica, colocando-se como antítese à teoria da organização formal, aos princípios da administração, conceito de autoridade. Incorporou a sociologia burocrática. É também designada como a teoria behaviorista da administração. É a abordagem das ciências do comportamento, o abandono das posições normativas e prescritivas. Estuda o comportamento das pessoas. A teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual. Tornou-se necessário o estudo da motivação humana. O que é que motiva o homem? Então, para que a senhora trouxe isso tudo? Para vocês entenderem que cada teoria, ela é utilizada e faz parte. A gente só não pode abandonar todas as teorias. Precisamos analisar o comportamento? Precisamos. Precisamos ter autoridade? Precisamos. Precisamos ter protocolos? Precisamos. Precisamos ter uma boa relação em equipe? Precisamos. Precisamos ser holístico e olhar o paciente como um todo? Precisamos. Então, qual é o segredo para uma boa administração? Resiliência. O que é resiliência, Pro? Ter um equilíbrio de todas essas coisas. Ser profissional. E não achar que um hospital é a extensão da sua casa. O hospital é o local do seu trabalho. A teoria comportamental tem ênfase na pessoa. A abordagem mais descritiva, visão tendenciosa. Então, porque vocês precisam compreender, a empresa me contratou, ela quer um serviço meu. Eu presto um serviço. Então, eu vivo doente, eu não tenho saúde, eu não tenho qualidade de vida e eu não presto uma assistência adequada. Eu sei que meu trabalho é técnico e requer força física. Eu trabalho dando banho no leito, punção, e eu fui contratada para aquele serviço. Porém, eu não cuido mais da minha saúde, eu não presto uma assistência de qualidade e eu não tenho mais condições físicas para o meu serviço laboral. Outra coisa, eu quero ser socorrista, mas eu não aguento correr daqui para ali. Eu pretendo ser... Pense como você fosse um empresário contratando um prestador de serviço. Você quer que pelo menos ele tenha as qualidades físicas para assistência. Que ele consiga prestar assistência. Então, o que a gente quer mesmo? Eu brinco, é como você querer vender maquiagem e odeia maquiagem. Então, você precisa compreender aquilo que você precisa ter para dar uma boa assistência. Eu vou dar plantões de 24 horas. Eu preciso ter momentos de descanso. Preciso ter qualidade de vida, uma boa alimentação. Porque senão eu vou ter sequelas para o resto da vida. Não adianta ofertar saúde aos outros se eu não tenho para mim. E aí a minha assistência não vai ser qualificada. Não tem como. Eu não tenho como trabalhar em 5 lugares. Não tem como. A ênfase nas pessoas, a abordagem mais descritiva e menos prescritiva. Profunda remoção da filosofia administrativa. Dimensões bipolares da teoria comportamental. A teoria comportamental são abordadas em dimensões bipolares. O que é isso, Pro? Um novo conceito democrático do humano, a colaboração, o consenso. Só que aí você está trabalhando com pessoas perfeitas. E o ser humano é imperfeito. Tem problemas, tem situações, e que tudo isso às vezes vem para o campo do trabalho. Então, não dá para aprofundar o comportamental, tá? A análise teórico-empírica volta-se tanto para aspectos empíricos. O que é aspectos empíricos? É aquilo que você aprendeu durante a vida. Há uma relação simbiótica. Ambas perspectivas. Não se preocupe que vamos revisar isso tudo de novo, tá? Sobre cada teoria. Já tem uma outra aula sobre isso tudo de novo, até para a gente fixar e conseguir compreender.
A organização dos complexos são sistemas sociais previamente construídos, envolvem a organização formal, porque compreende atividades e relações específicas. A análise cognitiva, afetiva, como é seu cognitivo? Qual é o seu processo de afetividade? Como é que você trabalha? Você consegue separar? Como é seu quociente intelectual e o seu quociente emocional? Você é igual brigar, você se ira e vai pra briga? Como é que você reage em situações? Isso é importante porque a gente lida com gente. A gente lida com paciente que cospe e xinga e com outros que são diferentes. Então você vai tratar diferente conforme a reação? Qual é a sua reação quando o indivíduo ele agride verbalmente? Vamos trabalhar isso? Porque quando chegar lá, vamos agir de que forma? Há relatividades da teoria da motivação. As teorias da motivação são relativas e não absolutas. O que é que motiva? Claro, tem que ter uma equipe motivada. Motivada para ter um comportamento bom. A organização de sistema de decisão, criar, inovar, virar o futuro. A teoria comportamental analisa a organização sob o ponto de vista dinâmico do seu comportamento. A teoria comportamental procura explicar o comportamento humano tal como os cientistas explicam os fenômenos da natureza. Embora mais descritiva do que prescritiva, ela derrapa ao enfatizar o que é melhor para organizações e para as pessoas. O que é melhor? É muito importante que a equipe de enfermagem sinta confiança no seu enfermeiro. Para que tal aconteça, é determinante a postura do mesmo. Este pode adotar 2 comportamentos: parceiro, dinâmico, inovador, motivador. Está presente de forma inequívoca, centralizando em si a organização do trabalho, com estilo duro e inflexível. É complicado. E a teoria dos sistemas? A noção do sistema pode ser aplicada a qualquer objeto. O fenômeno que queremos estudar distingue-se do método cartesiano com colocar ênfase e análise não nos comportamentos dos sistemas, mas na relação entre eles. Um sistema é definido como um conjunto integrado de partes íntimas e dinamicamente relacionadas. O sistema de trabalho. Como é esse sistema? Vamos aplicar a enfermagem para a gente entender. Nas organizações de saúde e nos serviços de enfermagem, encontramos nos últimos anos como propostas organizacionais inovadoras estruturas com características da teoria de sistemas. A organização são aceitos como subsistemas do sistema maior, o qual, no caso, é o sistema de saúde, e com ela intercambiam matéria e energia. Percebe-se, entanto, que nessa organização coabitam com a relativa frequência propostas compatíveis. É um sistema, o sistema de saúde. Nós temos a UPA, nós temos a Unidade de Saúde da Família, o Posto de Saúde da Família, PSF. Nós temos o hospital e todos eles se interligam no sistema de saúde, o sistema único de saúde, com suas políticas e diretrizes. A sua contribuição na terapia familiar. Todos os sistemas sociais e humanos são abertos e hierarquizados. O sistema familiar faz parte, o sistema mais amplo, como quando a unidade de saúde da família, você tem um atendimento, planejamento familiar, as palestras nas escolas, é uma abordagem familiar. E a teoria contingencial, tudo é relativo, não há nada absoluto, tanto nas organizações como na teoria administrativa. Você tem que entender que, dependendo da empresa, ela se adequa melhor a uma determinada teoria. É interessante que as pessoas nem sabem qual é a teoria que está seguindo. Mas se você já tiver no trabalho, essa teoria aí da autoridade é bem onde eu trabalho. Essa teoria do comportamento, ver o comportamento dos funcionários, é bem onde eu trabalho. Então, qual é a teoria? O comportamento das organizações depende de variáveis situacionais em que está sujeita, como exemplo, cultura organizacional, fatores tecnológicos, motivação e ambiente externo, tá?
Apreciação crítica, por ser uma nova concepção, ainda é pouco compreendida na prática de administração. É muito pouco compreendida. No entanto, se não houver uma organização que vá de encontro à tecnologia de ponta e à especialização técnica dos profissionais, essa teoria perde a utilidade. Essa teoria contingencial, ela fala do que está acontecendo no mundo. Você estar pronto, tanto quando chega um equipamento novo, uma máquina nova para que todos possam compreender e utilizar no hospital. Quando chegou a Covid, os cuidados e os preparos. É a teoria contingencial, estar preparado e compreender, estudar e se qualificar para determinadas situações novas, inovadoras. Tem gente que não estuda, não aprende, não muda e não consegue fazer diferente. Tá? Quanto ao plano tecnológico, nos tempos que decorrem, tem muitos antigos, para vocês entenderem, que não conseguem mudar. Tem muita gente antiga que está acostumada a fazer algo de uma forma. E aí você traz algo mais novo e mais fácil. Porém, eles não conseguem se adequar à inovação. Então, vocês precisam estar sempre se adequando a inovações. Apreciação crítica relativamente aos aspectos positivos desta teoria está considerada integrativa por absorver conceitos de diferentes teorias. É a junção de tudo. É um ponto bastante benéfico e que não admite conceitos absolutos, mas sim relativos. E tudo se aprende, tudo se amplia, tudo se modifica. A técnica é a mesma, mas os procedimentos padrões mudam de acordo com a situação. A teoria da contingência e a enfermagem nas instituições de saúde pode ser percebida como referencial de propostas administrativas de um ou mais administradores, mas não embaçando políticas e diretrizes institucionais. Então, as diretrizes, ela mantém, a política do hospital, ela mantém. Porém, você pode se adequar à realidade a qual você está inserido, tá? E aqui só foi algumas fontes. Não se preocupe, que nós vamos ver um pouquinho mais dessas teorias, mais um pouquinho, de novo, numa revisão que a Pro já preparou para vocês. Bons estudos!